A moeda tem que ser estável, tem que diminuir a desigualdade, que é muito grande no Brasil. O Plano Real, de fato, foi uma mudança qualitativa. Eu acho que o Brasil passou, a própria, como disse o Pércio, a própria opinião pública, a própria população, hoje se convenceu que a estabilidade de preços vale a pena. E uma moeda são bem, conquistas, né? Que não se podem contestar. Olá, você está no canal Brasil. A gente conseguiu reunir aqui 3 figuras extremamente importantes para o lançamento de um plano que foi aquele que literalmente salvou a economia brasileira há 25 anos. Estou falando da nossa moeda, do real, do lançamento do Plano Real. Estão aqui comigo o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ex-embaixador, mas que a gente ainda chama de embaixador, Rubens Recupero, e o economista Pércio Arida, que foi presidente do Banco Central, ambos juntos para a criação e para o lançamento deste plano que a gente comemora neste ano de 2019, agora no meio do ano, 25 anos. Bem, primeiro, obrigada aos 3 por estarem aqui com a gente, estão nos acompanhando os nossos internautas aqui no nosso canal do YouTube. Presidente, vou começar com o senhor. Está feliz com essa data? Esperava ver esse aniversário? Tem que estar, né? Eu acho que o Brasil ganhou bastante com isso. Eu ajudei a fazer o processo de mudança da moeda e a criação do real. As pessoas pensam que foi um ato. Não é, é um processo longo, levou tempo. E aqui os que estão presentes e outros mais é que fizemos, né? Mas claro que é um momento para celebrar, sem dúvida. O senhor esperava comemorar essa data? Teve algum momento nesses 25 anos que o senhor falou, ixi, agora vai dar água? Olha, no começo era tudo duvidoso, né? Ninguém sabia bem, vai dar, não sei o quê. Nós estávamos quase que obcecados com a questão da inflação e tal. Depois aquilo foi se firmando. Houve momentos em alguns governos aqui que eu temia que houvesse um descontrole maior e que isso levasse à volta da inflação. É sempre perigoso, a gente tem que estar sempre olhando com atenção. Mas o que havia naquela época não era uma inflação comum, era a continuidade de uma inflação astronômica. Então era um descontrole realmente muito grande. Isso eu espero que não aconteça mais. Embaixador, bom, primeiro a gente deve esse debate aqui, o senhor que teve a ideia de reunir o máximo de pessoas possíveis aqui para a gente fazer essa comemoração, e estamos aqui com a presença do Pércio e do presidente Fernando Henrique. Lembrando daquele momento, o que mais lhe afligia, tanto nesse primeiro ano de lançamento do Plano Real, quanto ali nos primeiros momentos do processo de adesão à nova moeda? Há 25 anos atrás, neste momento, dia 14 de agosto, eu ainda era ministro da Fazenda, né? E nós estávamos nas primeiras semanas depois do lançamento da moeda física, moeda papel, né? Porque antes começou quando em fevereiro o presidente lançou a URV, né? Ele era ministro da Fazenda e eu apenas o sucedi, né? Como dizia Jefferson em relação a Franklin, né? Eu não o substituí, apenas sucedi fisicamente, né? E a primeira coisa que eu acho que é preciso dizer, assim como o presidente mencionou que se tratou de um processo, também se tratou de uma obra coletiva, né? Houve muitos participantes, né? Mas apesar disso, alguns participaram mais ou contribuíram mais do que outros. Eu acho que não há dúvida nenhuma que o mérito central é do presidente Fernando Henrique. O mérito político coube também ao Itamar Franco, porque o Itamar ele tinha essa ideia fixa de que um plano era possível. Ele não sabia muito bem como, né? Acho que na cabeça dele era mais uma repetição do Plano Cruzado, né? Que tinha provocado aquela imediata popularidade, né? Mas ele perseguiu aquilo com muita atenção, tanto que o presidente foi o 4º ministro da Fazenda, né? E, além disso, além deles, eu acho que muito se deve ao brilho dos economistas. E aqui está o Pércio, né? Pena que não está o André Lara Rezende, o Baixa, Pedro Malan, o Gustavo Franco. Enfim,
Mas desse pessoal todo, eu vou dizer, a parte mais modesta foi a minha. Porque eu cheguei tarde, eu não fiz parte do grupo inicial. Eu entrei porque o presidente Itamar quis, provavelmente porque ele não queria que fosse alguém da equipe, né? Foi o que eu deduzi quando ele me convidou. Era isso mesmo. Sabe? Porque ele tinha uma maneira de falar, ele falava em mineirês, né? Mas só não precisa ficar tão mas modesto, você porque sabe- num laço que fica sem ponta ou que fica sem nó, a coisa desanda. Não, Então, mas você sabe, se para você coloca mostrar com como... modéstia, não eu precisa. acho que é bom até as pessoas conhecerem esse episódio, porque ocorreu entre Itamar e eu. E como ele já morreu, o único sobrevivente sou eu. No dia que ele me convidou, ele me levou para uma salinha que ele tinha, se lembra? Ao lado da mesa do presidente, ele tinha uma imagem de Santa Terezinha e Nossa Senhora Aparecida, né? E foi aí que ele me disse que eu queria que eu fosse ministro da Fazenda. E eu tentei me desvencilhar, não por modéstia, não por humildade, mas por medo, né? Porque eu senti que era uma responsabilidade grande. E eu sugeri que fosse o Baixa, o Pedro Malan, que eram os elementos mais sêniores, né, da equipe, e ele me respondeu em mineirês. Nós examinamos todas as alternativas, o senhor é a única opção. Eu aí entendi que o que ele queria dizer é que da equipe não adiantava sugerir ninguém, ele queria alguém escolhido por ele. Aí eu perguntei a ele, né, tá bem, mas o que o senhor quer que eu faça? E ele, mostrando como ele tinha ideias claras, ele deu uma resposta ipsis literis. Eu só quero que o senhor aplique o plano com essa equipe que está aí. O que para mim foi valioso, porque toda vez que ele tentava estraçalhar o plano, e foram muitas as ocasiões... Até sem querer. No final eu lembrava ele dessa frase e eu dizia, olha, se eu fizer o que o senhor quer, acaba com o plano e com a equipe vai embora, né? Mas então, como eu estava lhe dizendo, naquela época, uma das dificuldades era a própria personalidade do presidente. Ele tinha boas intenções, mas os instintos eram populistas. Então, ele gostaria de dar aumentos, de fazer um salário mínimo que fosse equivalente naquela época a mais de $100. Ele queria aumentar os funcionários civis, os militares, a Polícia Federal, né? Queria tabelar os juros, porque havia uma proposta nesse sentido, né? Então, tudo isso, cada vez era uma batalha, né? Era uma batalha grande. E, para isso, o presidente me ajudou. Eu várias vezes recorri a ele, né? E não era fácil. Foi uma vitória econômica, mas política também, né? Foi, né, presidente? O Congresso, eu devo dizer, que colaborou, hein? Apesar de todos os problemas, houve pessoas que ajudaram muito. Um foi o Luiz Eduardo Magalhães, foi quem mais ajudou. que não está mais aqui entre nós. Foi uma pessoa com muita firmeza. O Baixa, que foi a pessoa que O Baixa era o negociou, intermediário. O Baixa vivia no Congresso. Vivia lá. Eu chamava o Baixa de senador. Exato, senador. Aliás, ele tem o físico de rolo. Né? E eu acho também, sabe, que não é por demagogia, mas houve uma colaboração da população, porque como houve um esforço grande de comunicação, não de propaganda, de fornecer os fatos informação, com clareza, né? as pessoas aderiram, sabe? Aderiram ao plano. Você sabe que, nesse sentido, talvez, me recordando um pouco daquela época de preparação, não sei se o Pécio vai confirmar, mas eu acho que a ideia principal foi sua, Pécio. Isso que eu ia falar, foi do paper dele. Não foi do com o paper André. só, não. Isso é conhecido. Foi uma reunião no Banco Central aqui de São Paulo, que nós estávamos reunidos e que você disse que tudo tinha que ser claro, tinha que ser antecipado. Da transparência, o senhor está falando da transparência. Tinha que ser antecipado, ao contrário dos planos até aquela época, era de surpresa. Pacotes. E eu peguei logo, agarrei a ideia e disse, vai ter que ser assim. Isso é uma novidade, hein? Anedota exclusiva para um Brasil. Aliás, você me impressionou muito, como sempre, mas... Não, por um aspecto. O chamado Plano Larida, que era a base... Sim. É um paper, né? E as pessoas acham que plano de estabilização basta ter ideia, que é um equívoco monumental. Plano de estabilização é uma obra de engenharia política.
Você precisa convencer, você precisa ter leis que aprovem, você tem que ter esse apoio da população, você precisa ter apoio do Congresso. Então, tem uma engenharia política complicada. E um dos grandes problemas nossos é que o Plano Cruzado criou no imaginário da população, de um lado, a ideia de que era possível a estabilização. Isso faz parte do processo de democratização. Da mesma forma que a Constituição de 88 incorporou direitos, também na democratização tinha essa ideia muito forte. Olha, tem que estabilizar, aquilo está firme no imaginário coletivo. Mas como todos os planos anteriores tinham ou feito barbaridades, feito Collor, ou congelado preços, a inflação entrou numa dinâmica diferente. O empresário esperava que tivesse um congelamento de preço. Aí, como ele esperava que tivesse congelamento de preço, ele queria estar em boa posição quando tivesse congelamento de preço, que ele tem uma gordura para queimar quando o preço dele fosse congelado. O resultado da inflação, entre um plano e outro, a inflação acelerava, sozinha, independente de política monetária, política fiscal, era um fenômeno expectacional. Por inércia. Por inércia, né? Ela subia sempre. Eu tive essa ideia de falar, para desfazer essa noção do congelamento, que, aliás, bem lembrado aqui pelo Recupero, teve um papel fundamental, os dois aqui, eu não tive papel nenhum, em convencer o presidente da República, né? Porque, em última análise, a caneta era dele. Até o fim ele não acreditava. Sabe que 72 horas antes, ele me telefonou, um telefonema dramático, e ele me disse, o senhor, que ele me chamava sempre de senhor, o senhor de fato está convencido de que não precisa uma tabela e um congelamento? Eu disse, mas... Que era a fórmula Sabe conhecida, né? qual era a preocupação na época, essa época que o Recupero menciona aí, o comum era o seguinte, tem que fazer duas coisas. Tem que tabelar preço e prender o Abílio. É verdade, o pobre fiscal... Abílio. Porque, ou seja, simbolicamente, Claro. o pessoal que Para não remarcava, remarcar, não sei o quê. para não e tal. remarcar no Então, mercado. era isso mesmo. Era isso. Era difícil. Ele queria. Né? E o Itamar queria, mas queria aquilo. Não fazer aquilo foi para ele uma certa decepção. Depois deu certo, né? Sabe que nessa Era conversa... disruptivo, para a gente usar um Disruptivo. termo moderno para um Nessa acontecimento do conversa passado. com ele, sabe, eu, depois de usar todos os argumentos, que agora havia a lei da competição, que podia se abrir a importação se houvesse aumento de preço e tudo, ele terminou me dizendo, olha, então é a sua responsabilidade, eu não acredito Ele que não vai dar acreditava. certo. Você sabe que houve uma reunião para fazer a URV, lá no Palácio, e foi o Baixa, você deve ter estado presente, que foi explicar o Itamar. O Baixa tinha vantagem, que era mineiro também. Mineiro falava. Isso, aí eles E o Baixa se falava a entendiam. língua. O Baixa pediu logo uma dedicatória do Itamar aos filhos dele, Baixa. Né? Bom, e o Baixa fez lá uma explicação que tinha um jogo de futebol, todo mundo se levantava ao mesmo tempo, não sei o quê, para o Itamar entender como é que o que nós estávamos pensando e tal. Mas ele tinha dúvidas sobre se isso ia dar certo ou não ia dar certo. Ele apenas confiava. Né? Eu tinha intimidade com o Itamar, que eu fui colega dele no Senado, fui líder dele, ele nunca me obedeceu na vida, mas fui líder dele no Senado. A quem ele obedeceu, né, presidente? A ninguém, mas ele era um homem de boa fé. Sim. Não, era um homem de bem, era um homem de bem, ele queria acertar. Era um homem de bem, queria acertar. Era um desobediente do bem. E quando houve um dos apertos lá do Recupero, que ele não sei o que, alguma extravagância que fizeram lá. Era uma das coisas. Ele queria dar aumento de salário, qualquer coisa assim. Eu fui lá falar com ele e disse, olha, mas assim não dá, eu era candidato à presidência. Eu vou perder a eleição, ou para marcar a data de julho, porque estava postergando, eu digo, ou marca a data em que vai se efetivar realmente a troca da moeda, vira moeda, o RV, ou ninguém vai acreditar, vai pensar que é blefe eleitoral, estelionato eleitoral. Bom, o Itamar se convenceu. Né? Isso foi importante, mas o mais importante já foi dito aqui. Foram duas coisas, a meu ver. Primeiro, equipe. Hoje falava equipe econômica, os jornalistas gozavam, equipe econômica. Foi a O melhor Hélio que o Gaspari, né, Brasil que já inventou. teve. Pois é, né? foi de gente Foi. brilhante. A melhor equipe que o Brasil O já Gustavo, o Baixa, o Pécio, o André. teve. O Dream Team. O Dream Team. Realmente o Dream Team. Bom, então isso foi muito importante. E o segundo foi explicar o país. Eu me lembro muito de um dia que eu fui no auditório do Silvio Santos, que naquela época era um auditório alugado nas margens do rio Tietê. Bom, cheguei lá, ele estava se maquiando, ele mandou que eu entrasse. E eu explicava ao Silvio Santos o negócio de URV. Eu digo, ele repetia, repete, não entendi. Eu digo, não entendeu nada. Bom,
Aí saímos, ele me deu a mão, fomos juntos ao auditório. Ele me disse no caminho, olha, eu vou falar para pessoas que têm idade mental média de 12 anos. Ele deu um show. Quer dizer, ele explicou melhor do que eu seria capaz de explicar o que era aquilo. Quer dizer, a mídia teve um papel muito importante. grande. Mas eu acho que aí teve dois aspectos. É verdade. Muito de um a favor, lado, né? Muito a favor. particularmente o presidente conseguiu, por ter a confiança do Itamar, Isso. conseguiu quase que um milagre, que é o Itamar confiar num plano que ele próprio não entendia. E a firmeza do Recupero tem um papel fundamental, porque se aquilo podia ter descambado várias vezes. A ideia do pré-anunciado era justamente pré-anunciar as etapas, era quebrar essa expectativa do congelamento. E tem um papel crítico. O que me impressionou é que eu falei a ideia, e o presidente, homem brilhante que é, captou na hora. Não. Ele não é economista, né? Mas captou na hora. Porque exatamente aquilo foi a chave para desfazer foi para o desfazer a WD da aceleração. engrenagem, né? Aquela coisa que você lubrifica para a coisa não travar ali na frente. Para você desfazer exatamente a expectativa do congelamento. Todo mundo tinha essa expectativa. Que todo mundo tinha, exatamente. Agora, sabe que ouvindo os senhores falarem aqui, eu estou pensando o seguinte, nós estamos falando aqui de competência técnica, nós estamos falando aqui de competência política, de articulação política, da coisa da equipe, nós estamos falando de valores republicanos, que naquela época certamente fizeram toda a diferença para a condução, não só para a condução do plano, mas para a implementação dele, a adesão da população, quer dizer, havia ali um sentimento de valor republicano pela moeda e pelo sucesso do país. E pensando, olhando já, fazendo uma ponte rápida para o presente, em que a gente está convivendo cada vez mais com o populismo, eu olho para trás e penso, o Plano Real, nesses 25 anos, ele pode ter enfrentado várias crises, de vários aspectos, mas ele não enfrentou o populismo nesses 25 anos. Ele deve ter enfrentado uma ou outra coisinha ali e tal, uma tentativa, mas como a gente está vendo hoje, especialmente lá fora, o Plano Real não enfrentou esse Vamos qualificar adversário. o que é populismo. Porque no Brasil, o populismo, em geral, se refere a pessoas como Getúlio, ou mesmo na América Latina, como Perón, que incorporavam novos atores à vida política. Sim. E nesse processo cediam alguma coisa. Hoje, populismo, se fala de direita. O que é isso? É o contrário. Eu não quero imigrante, eu tenho medo. Então, são coisas... Não, mas estou falando do populismo do ponto de vista da política econômica. Bom, aí mesmo, outra coisa, quer dizer, presidente. você ceder sem tomar em consideração o longo do voluntarismo. prazo, né? A gente experimentou um pouco isso, sim, com a ex-presidente Dilma, e talvez os três concordem que foi um momento de risco ali para a moeda, e a gente viu isso na prática, porque a inflação voltou a 2 dígitos. Foi o maior risco, né? Foi o momento em que eu perigoso. acho que quase se perdeu, Quase vai porque embora. houve um momento em que a inflação começou a disparar, apesar da estagnação da economia. Tem um lado também que o que se enfrentava no Plano Real, e aí durante a preparação, mas no pós-real, como eu falei, eu vou bem lembrar que isso é um processo. Tem a fase da RV, lançamento da moeda, mas depois você tem que se assegurar. A inflação caiu de 50% ao mês para 6% ao mês, de um mês para outro. É extraordinário, sem um tranco recessivo, sem nada. Mas é 6% ao mês. Claro que para quem tinha 50, hoje temos era um 3,5%. sucesso. No primeiro ano foi 30% ao ano. Claro que comparado aos números estratosféricos que havia antes, era um extraordinário sucesso, mas ainda era muito alta. Eu estou mencionando esses números para o seguinte, demora para chegar onde a gente chegou, demorou muito tempo. Havia ali qual era o problema? Era a oposição de esquerda. Não entendia nada. Nós somos o tempo todo criticados. Por que não aumentava salário? Por que fazia austeridade fiscal? Real é pesadelo. Pesadelo. Não é sonho. E mesmo depois, parece, toda privatização... Parece real, mas é um pesadelo. É um pesadelo. slogan dele. Durante o plano... Olha, eu chamei o Lula e o Zé Dirceu à minha casa para explicar a eles. Né? O Zé Dirceu só fez uma pergunta, e você é candidato? Porque a preocupação deles era política. Era política, era Eu, eleitoral. na época, não era candidato a nada, eu era candidato a estabilizar a economia. Né? Mas sabe que uns dias antes do lançamento, que o lançamento foi dia 1º de julho, né? Uns dias antes,
veio ao Ministério da Fazenda uma delegação da CUT, chefiada pelo Vicentinho. Vicentinho. E Era o foi mais razoável dele, muito, né? Eu o conhecia até, mas foi aí que eles me falaram desse slogan, né? Parece real, mas é um pesadelo. E que eles disseram que iriam à rua, né? E eu então disse a eles, vocês vão quebrar a cara por uma razão muito simples. É que esse pessoal que vocês pensam que representa, pessoal pobre que ganha salário mínimo, é aquele que mais sofre com a inflação, porque é onde o salário derrete no bolso. Então, eles vão ver imediatamente a importância da moeda. Vocês deviam apoiar a moeda, em vez de ficar contra. E não deu outra. Eles começaram a mobilização, depois de 2 ou 3 dias, ficaram sozinhos. Eu falei com os principais líderes sindicais da época, todos. Chamava e explicava isso, porque eles queriam reconversão do salário a cada 15 dias. Vai ser diária. Né? Eles diziam, não, vocês só vão ganhar. Eles entendiam, mas iam para a imprensa e diziam o contrário. Uma razão política. E também porque não acreditavam. Ninguém acreditava que fosse dar certo. Eu acho que o mais importante foi voltar a ter confiança, transmitir confiança. Isso é um papel importante, que o currículo cumpriu e eu cumpri. Né? Vocês todos, mas nós é que expressávamos aquilo. Nós acreditávamos naquilo. Os senhores foram porta-voz. Eu me lembro uma vez, eu fui ao jantar no Tarantella, no Piantella, não sei como se chama, lá em Brasília. Que era uma coisa que todo mundo ia. E quando eu cheguei, eu estava com uma pessoa da Globo, um jornalista. Quando eu cheguei, começaram a aplaudir. Ele olhava, por quê? Porque não havia acontecido nada ainda. Quer dizer, nós tínhamos transmitido a expectativa de que a coisa ia funcionar. Né? Sim. Isso é importante. Né? É que as pessoas também não suportavam mais. Foi um aprendizado. Não, ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava. Depois do fracasso de vários planos, eu acho que é preciso também dizer isso, porque a diferença, por exemplo, com a reforma da Previdência, é que no caso da inflação, a inflação sufoca as pessoas. Na hora. Né? Chega um momento... Né? A Previdência é mais intangível, né? É mais complicado. Ela é mais difícil. Ela é de longo prazo, claro. outra é imediata. Eu quero puxar um pouquinho aqui pela questão econômica. O Plano Real foi lançado em 94 e 5 anos depois veio a mudança da ancoragem, né, ou do fundamento do controle inflacionário brasileiro, que foi o sistema de metas para a inflação, a adoção de meta fiscal, ou seja, de superávit fiscal, para o controle dos gastos públicos e a liberação do câmbio. Pércio, já que você mesmo citou o Larida, que foi o paper de onde nasceu a URV e o Plano Real, durante os primeiros anos, mesmo sabendo que em algum momento a âncora fiscal precisaria aparecer, passava pela sua cabeça que aquela seria a solução, ou que o timing que a solução seria exigida? Olha, a parte fiscal sempre foi consensual. O problema dessas coisas não é falar, é fazer. Né? Claro. Falar é fácil. Então, nós conseguimos finalmente superar o fiscal lá em 99, mas aquilo foi você vai tentando, aparece problema. Teve um problema muito complicado porque a inflação mascarava o déficit. Como é que era feito o orçamento? Se imagina que a inflação é, sei lá, de 400% ao ano, então você aumenta os gastos 400% ao ano. Só que se a inflação for 500, os impostos aumentam 500% ao ano e os gastos aumentaram 400%. Então, parte do buraco era mascarado pelo aumento sistemático da inflação. Quando você breca a inflação, o problema aparece. Então, na verdade, o problema foi maior do que se imaginava. A dívida externa, a dívida dos estados, dos municípios. Então, o problema, quando você estabiliza, bancos públicos, o problema você percebe bancos públicos. Estavam quebrados. Bancos estaduais, então, especialmente. Na verdade, você consegue superar depois de 4 anos, mas é porque o problema começou muito grande mesmo na partida. A renegociação da dívida externa e interna. A dívida externa, eu me lembro que eu fui para eu me lembro se Quebec, acho que foi Quebec ou Toronto, o Malan me disse, olha, você só irá se for necessário. E me telefonou. Eu ia a Washington, eu fui lá. Chego lá, tinha que falar com o FMI, era o Candesu, que mandava no FMI. Bom, eu tinha a vantagem que eu falo francês. Então eu falava com ele em francês, ele gosta disso. Todo francês gosta, né? E ele me disse o seguinte, olha, a turma aqui do FMI, os técnicos, não aceitam o que vocês estão fazendo. Eu vou fazer outra coisa. Eu já escrevi uma carta, tinha escrito ele mesmo em francês,
para os banqueiros, explicando que eu confio. Bom, mas eu digo, tá bem, você faz isso, mas tem um problema. Nós vamos precisar, para fazer a renegociação da dívida, de uma garantia, para ter dinheiro em dólar. Ele diz, vocês já têm. Era verdade. Nós tínhamos resolvido, mesmo sem ninguém saber, não é, começar a comprar papéis, títulos americanos para ter um seguro, para poder refazer a dívida. Eles sabiam da operação lá fora. Bom, nós fizemos isso. Isso foi feito eu e o Malan, porque não tinha como fazer. O Malan foi um extraordinário negociador. Fantástico, né? É um grande diplomata financeiro. Ele resolveu o que várias tentativas Teimoso, né? O falharam. sujeito parava na porta e não saía Um enquanto grande negociador. Então nós renegociamos a dívida. Isso é um negócio longo. Depois a renegociação da dívida dos estados e municípios. Aquele rapaz que era secretário do Tesouro, Murilo. Murilo também, outra Foi figura ótimo, notável. Né? Notável. Itamar me deu 2 vezes ordens para demitir o Murilo. Murilo Não, é e o ótimo. Murilo, desde o começo do plano, foi firmíssimo. 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 Então a renegociação da dívida, isso o público não vê. Claro. Não é o RV que nós fizemos que o público vê. Trocou a moeda e tal, no mês seguinte não houve inflação Pelo tão contrário, alta. falava de dívida externa, parecia que estava assaltando o país. É, não pois é. Era E nós uma estamos coisa renegociando diferente. e tal, Ainda tinha fizemos. uma retórica complicada, né, E presidente? leva tempo para você fazer tudo isso. É um processo. E tem que ter continuidade. E tem que ter firmeza. Em homenagem ao Itamar, na verdade eu queria, quando eu saí para ser candidato, eu só fui candidato porque eu digo, bom, se eu não for, o Itamar não tem quem apoiar, porque o Lula era contra e o Lula ia ganhar a eleição. Então eu vou tentar. Não é? Bom, eu queria ou o Pedro Malan ou o Baixa, um menino, mas não queria. Sem combinar, foi o que eu sugeri. Foi isso. Né? Bom, e você foi ótimo, porque o Itamar tinha razão. Por quê? Porque você tinha mais capacidade de convencer a população do que os técnicos. Né? Sim, que havia ali quase como um comprometimento do técnico com a norma e não com... E não com com convencimento. bem-estar, com convencimento. E o Itamar foi ele que tinha sensibilidade política, que percebeu esse negócio. Né? Bom, então isso foi um trabalho coletivo. O Real foi um trabalho coletivo. Eu posso ter um papel, recupero o outro, peço o outro, e esses vários que nós citamos, e outros que nós não falamos aqui ainda, né? Que houve muita gente que se jogou nisso. E o Congresso, que tinha que apoiar. Eu cansei de ir ao Congresso. Eu tinha uma vantagem, eu era senador, o que me dava Conhecia liberdade. os corredores. Conhecia. E dava liberdade de falar. É claro. Né? Eu me lembro uma vez, eu fui lá ao Senado, e eu não vou citar não, mas um senador lá, disse uma bobagem qualquer, eu digo, olha, você tem sorte, porque você está no Senado, não numa banca examinadora, porque eu, como catedrático, eu te reprovava. Para dizer isso, tem que ser senador, senão não pode. Diga, A coisa do Fundo Monetário que ela está falando, foi uma relação direta você com o Candecico. Eu com o Candecico. O Fundo Monetário não acreditou no plano. Eu estou lembrando aqui o telefonema que o Pedro me deu, que o Pedro, como tinha sido do fundo, ele era que cuidava das relações do fundo. E o fundo era importante, porque, obviamente, os bancos queriam o apoio do fundo para poder renegociar a dívida externa brasileira e precisava regularizar a situação externa brasileira, estava em moratória. Né? Aí o Pedro me ligou e falou, preciso que você venha aqui para Washington, porque para ver se consegue convencer aqui a equipe técnica. Fui lá, fiz reuniões e tal, e no final tinha um grego que dirigia o departamento responsável para o Brasil e falou, entendi, eu acho até que vai dar certo, foi ótima a sua vinda para cá, acho que todo mundo entendeu, mas eu vou te falar com franqueza. Eu apoiei o Brasil várias vezes nesses anos. O Brasil arruinou minha carreira aqui no fundo. Eu não vou apoiar de novo. Não quero mais apoiar. Mas, olha, eu vou apoiar de novo. Como o Marcelo Aí você falou para Abreu- ele, logo agora que vai dar certo. Foi exatamente o que eu falei. Mas Eu olha- arruinou, não vou apoiar e pronto. Nesse grande livro sobre a história da economia brasileira, coordenada pelo Marcelo Paiva Abreu, nesse capítulo, que é escrito por ele e pelo Rogério Furquim Werneck, eles fazem esse comentário, que o plano, o fundo que tinha apoiado uma porção de planos que fracassaram, não apoiou o grande deu plano certo. O grande que deu plano. certo. Né? Agora, teve uma pessoa que eu preciso citar aqui também, era o Kafka. O Alexandre Kafka. Era Alexandre Kafka, era o representante do Brasil no fundo, é primo do escritor, Franz do Kafka. Bom, ele não era nascido no Brasil. E eu tinha olhos de um pouco de desconfiança, porque ele era muito ultra-ortodoxo, não sei o quê, mas ele era muito bom.
E ele me disse, olha, você tem que convencer porque a equipe técnica não acredita porque são muito jovens. Né? Eram Claro, jovens. Né? esses jovens cheios de Esses ideias. meninos aí com ideias malucas, não sei o com que ideias e tal. malucas. O Candeci tinha uma vantagem para mim. O Candeci eu conhecia. E nós tínhamos amigos comuns, porque ele é francês e ele era muito católico, o Candeci também. Eu também o conheço. Então, por essa razão. Nessa época. Eu me tornei amigo dele porque frequentávamos a mesma missa na Universidade de Georgetown. Uma missa Tá de jesuítas. Os bastidores da coisa. Jesuítas. Deus São aproxima. jesuítas, sempre conspirando. Mas o Candeci foi ótimo, porque ele realmente ele se jogou, porque a pessoa não acreditava. Claro. Né? Nossa, esse papo aqui, a gente ficaria horas. Queria falar um pouquinho de presente com um olhar para o futuro. O que o senhor teme hoje, a moeda brasileira, especialmente quando a gente assiste ao que está acontecendo com a Argentina, que é tão próxima a nós aqui. A moeda brasileira corre riscos? Bom, eu acho que sempre tem que tomar atenção, né? A Argentina está se vendo que não conseguiu, até hoje, acertar, e isso nos afeta. No meu tempo já afetava, no seu tempo também. Hoje menos, né, presidente? A gente se descolou bastante Mas afeta, deles. porque o Brasil exporta para a Argentina. Desse afeta, ponto de vista, né? sim. E também porque a gente tem que ter noção de que as contas públicas têm que estar em ordem. Ordem relativa e tal, mas tem que estar em ordem. Né? Eu acho que hoje, essa aprovação agora da Previdência é um passo adiante. Porque nós perdemos, no meu tempo, por um voto. De 307 para 308 é a idade mínima. Se tivesse aprovado isso naquele tempo, seria outro outro país, panorama. né? Né? A gente já viveu alguns cis desde então, né, já presidente? viveu. Então tem que estar sempre prestando atenção. E o mundo, neste momento preciso, está complicado. Está complicado porque há uma guerra entre os Estados Unidos e a China comercial, porque a China jogou agora baixou o câmbio para poder contra-atacar. Mostrou que quando pode é bom mexer na moeda. É bom né? mexer na moeda e mais, você vê que a Europa não se reergue com a força necessária, mesmo a taxa de crescimento da China hoje não é a que já foi, não é? E a nossa está se arrastando, há muito tempo já que nós estamos arrastando. A economia não sai do lugar. A gente corre o risco, então, porque a gente não consegue crescer com mais força, a moeda passa a baixa inflação passa a atrapalhar de alguma forma? Não sei Eu tenho medo desse discurso de dizer, olha, vamos deixar a inflação subir mais um pouquinho então para a gente poder crescer. Eu vou contar uma historinha Ele aqui. entende mais disso do que eu. Eu tenho uma historinha aqui. Então conta. A pequena gravidez. Eu estava de 84, né? Plano Larida, tem um debate, né? Martim, o meu comentador foi o Larry Summers. Larry Summers não entendia muito da história, mas ele é extraordinariamente inteligente. Rapidamente percebeu. E, aliás, durante o Plano Real, como ele está no Tesouro, o apoio dele foi... Ele veio aqui. Secretário de Tesouro americano. Veio aqui. A minha ele me disse em São Paulo, eu sei o que vocês querem, mas não vai dar certo porque vocês têm uma situação fiscal que é insustentável. Pois é, eu vou contar, mas essa história foi 10 anos antes. Então, no seminário acadêmico, ali no fim, ele falou, pessoal, acho que eu entendi, mas esse troço não vai funcionar. Eu falei, por quê? Porque, olha, gastar é bom politicamente. Se a inflação cair de repente, sem um grande trauma, os políticos vão gastar de novo. E o déficit vai subir e vai voltar a inflação. Eu falei, olha, não é verdade, porque se eles gastarem de novo, a inflação começar a subir, uma vez que a população percebeu as vantagens da estabilidade, o governante que fizer isso não vai ser reeleito. Então, a democracia breca o processo. O que a gente observou na prática é o seguinte, os políticos gostaram de gastar, de fato, o gasto público aumentou muito, mas a carga fiscal aumentou muito também. E eu acho que hoje esse lastro de opinião pública, num sistema democrático, é muito relevante. Eu acho que o motivo da inflação ter batido 10% por causa dos congelamentos anteriores, mas quando bateu 10%, se aquilo foi ligado a uma perda de popularidade da Dilma, que depois, por razões outras, etc. Foi o ápice do desaforo à moeda. Não, mas você vê, 10% isso foi suficiente para tirar a legitimidade política de um governo. Entende? Então, eu acho que esse valor é forte. Enquanto a democracia no Brasil for, de fato, verdadeira, o sistema eleitoral assegura que, se você brincar com a moeda, ele se autocorrige. Claro, e outro aspecto, você levantou o caso da Argentina, né?
E eu acho que é preciso lembrar o seguinte, em relação à Argentina, há duas diferenças importantes na experiência brasileira, né? O Plano Real, de fato, foi uma mudança qualitativa. Eu acho que o Brasil passou, a própria, como disse o Pércio, a própria opinião pública, a própria população, hoje se convenceu que a estabilidade de preços vale a pena. e uma moeda são bem, conquistas, né? É um que patrimônio. não se podem contestar. Tanto assim que mesmo o PT passou a aderir a isso, não tanto por conversão, mas por conveniência. Claro. Porque hoje em dia ninguém se elege no Brasil com uma plataforma de inflação. Então, isso não chegou a acontecer na Argentina. Porque, embora na Argentina, ironicamente, parecesse no início que aquele plano do Domingo Cavallo tinha atingido inflação zero antes do que nós, né? E todo mundo queria que nós fizéssemos a mesma coisa. Fizesse a mesma coisa, que era a dolarização. Ligar com o dólar. Aquilo foi uma solução muito extrema, que acabou também de uma forma extrema, né? E que os deixa amarrados até hoje. Eles não chegaram até hoje a resolver esse problema, é a primeira diferença. A segunda diferença é que no passado, o Pércio sabe disso muito melhor do que eu, todas as nossas crises nasceram do chamado estrangulamento cambial, né? Dos problemas externos. Nós não temos. Dessa vez nós não temos isso. Então, essa é uma outra... As duas grandes vulnerabilidades da Argentina, inflação e a situação externa, o Brasil não tem. Não tem mais. Agora, o que faltou no Brasil, mas isso no mundo inteiro é difícil, é a responsabilidade fiscal. Mas né? aprovaram aquela lei, aquela lei... A Lei de Responsabilidade Fiscal de abril de 2000. As pessoas não perceberam a importância. É. E aprovaram, facilmente foi aprovada a lei. Aquilo é muito difícil, né? Eu acho que os únicos povos no mundo que têm isso espontaneamente são os suíços e os alemães. Agora, eu não conheço outros. O senhor sabe que eu até anotei aqui, porque o seu governo, hoje, olhando em retrospectiva, a gente fala dele como um governo que promoveu o movimento de institucionalização, talvez o maior movimento de institucionalização do Brasil, a moeda sendo uma instituição importante, a lei de responsabilidade fiscal sendo essa outra instituição importante, e que esses valores, de alguma forma, talvez por não compreensão ou por desaforo político demais, como a gente viu nos governos final do Lula e da Dilma, esses valores institucionais eles estão se perdendo, eles estão, de alguma forma, eles estão ameaçados. Como é que o senhor enxerga esse ataque às instituições como risco à estabilidade da moeda, à estabilidade econômica? É um risco, mas veja o que está acontecendo no Congresso. Há uma reação do Congresso. É verdade. Né? A expressão dos chefes da Casa, sobretudo da Câmara, é muito clara. Ele está pensando em nome da institucionalidade, né? E você tem a imprensa livre, que é muito importante, né? Então você tem instrumentos institucionais de defesa. De moderação. De moderação, né? Eu acho que isso é importante. E como disse o embaixador Recupero, aqui não há ninguém que se proponha politicamente o que era no passado, propor o que todo mundo sabe que é absurdo. Agora, hoje, ontem, esses dias, na Argentina, a reação do presidente Macri ao desgaste do plebiscito da vida, da votação na vida, foi medida populista. É verdade. Aumentar salário, não sei o quê. Aqui no Brasil nós já entendemos. Antes mesmo da eleição ele tinha resolvido tabelar, né? Pois é. Lembra? Nós aqui eu acho que ninguém ousa tanto. E se ousar, eu acho que a população reage, né? Desde que a gente esclareça, desde que haja quem tome posição. Você vê uma coisa interessante. Na época da Dilma, eles introduziram aquela chamada nova matriz econômica, mas não era em relação à moeda, porque no caso da moeda... Eles gostariam que não fosse, né, mas embaixador? no caso da moeda, não havia espaço, compreende, para isso. Agora, eu só queria acrescentar, eu acho um aspecto interessante, o presidente encarnou no governo dele não só a preocupação com a estabilidade da moeda, mas também com o bem-estar social, com a igualdade e com a redução da pobreza. É preciso não esquecer que o começo da redução da pobreza, em grande dimensão, foi por causa da estabilização. Foi real. E isso eu acho importante, porque uma vulnerabilidade atual
é que o governo atual tem escassa sensibilidade para isso, né? Então, realmente, uma situação em que há 12 milhões e 800 mil desempregados não é uma situação estável. E uma realidade que a gente está conhecendo dos desalentados, dos em algum subocupados. momento pode haver uma explosão social onde menos se espera, entende? E há uma insensibilidade, porque veja você, por exemplo, a supressão do Ministério do Trabalho, a meu ver, é uma coisa gravíssima. O Ministério do Trabalho estava muito desmoralizado, é verdade, mas ele vinha dos anos 30, ele tem um valor simbólico. Grande. A ideia de colocar o trabalho no mesmo plano que o capital. Claro. Né? Eliminar isso é você eliminar as instâncias intermediárias quando as tensões sociais e, portanto, crescem. diminui a legitimidade do Estado. Diminui. Eu acho isso arriscado. Esse tipo de liberalismo atual é um liberalismo que tem grandes qualidades, sobretudo na busca da eficácia, etc., mas ele é destituído da sensibilidade social e política. Aproveitar e pegar um gancho aqui. A retórica... O governo Fernando Henrique, aí eu estou falando, não é só o período real, é o período pós-lançamento real, foi um governo que fez reformas modernizantes na economia o tempo todo. As agências, né? Que o atual presidente rejeita, né? Agências reguladoras independentes, lei de responsabilidade fiscal, superávit orçamentário. Ao mesmo tempo, flutuação de cambial, todas as bases de funcionamento do mundo moderno, privatizações, etc., tomaram impulso ali naquele momento. Nunca ninguém conduziu argumento em termos ideológicos. Olha, eu estou privatizando essa companhia porque eu sou liberal e estamos conversados. É a minha visão de mundo. Não era ninguém... Estou montando agências reguladoras porque eu sou liberal. Aliás, eu sou liberal, mas ninguém nunca conduziu Todos dessa somos. forma. Todos somos. Explica Se você pela conduzir dessa necessidade forma, dele, o que né? acontece? Você acirra uma polarização política que não leva a nada. Qual era o nosso argumento o tempo todo? São reformas necessárias para sustentar a estabilidade da moeda. Ao mesmo tempo que tinha uma preocupação evidente com a educação. Saúde, educação, reforma agrária, emprego. Saúde, teve o plano de atendimento familiar, que é o maior plano do mundo de saúde, dessa espécie. O BPC, que é muitas vezes o Bolsa Família, para dar exemplo, alguns exemplos entre outros. Tinha uma preocupação com o lado social e tinha preocupação com as reformas modernizantes e um discurso que evitava ao máximo a polarização. Eu estou dizendo ao máximo porque a polarização havia. Era PT contra o governo o tempo todo. Mas se evitava ao máximo essa polarização. Para blindar o caminho da mudança. Quando você põe o caminho da mudança modernizadora em termos abertamente, vou colocar em gastos ideológicos, complica. Você complica o jogo, porque você polariza muito mais do que precisaria polarizar. E a tensão social no Brasil, temos que lembrar o seguinte, o Brasil, do momento do fim do governo militar, com o surgimento da democracia, e tem uma trajetória política muito clara, que se expressa na Constituinte, no reconhecimento dos direitos sociais, se expressa no apoio a uma nova moeda, ao real, que é a preocupação pela igualdade. O tema da igualdade de oportunidades é presente o tempo todo, faz parte da nossa democracia. Entende? Então, se você deixar isso de lado, ou achar que só o mercado resolve, está errado. No Brasil não dá certo. Eu copiando o Baixa, tenho chamado de liberalismo progressista. Quer dizer, progressista no duplo sentido. Tem que entender o mundo com o que está acontecendo e é socialmente progressista, inclusivo. Inclusive em costumes. Né? Inclusive em costumes. Que é uma dimensão muito importante. Né? Muito importante. Essa chamada guerra cultural né, é perigosíssima. Né? É verdade, porque ela segrega. E mais, se liberalismo pela metade, eu sou liberal na economia, mas não no resto... Olha, violação ao liberalismo. A gente precisa caminhar aqui para o final. Eu quero fazer colocar aqui uma última pergunta e aí cada um dos três dá a sua opinião, porque eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui sempre despertou ou provocou o desejo de crescimento, do país se desenvolver. E nós estamos hoje exatamente no momento em que o Brasil estacionou. E estacionou por falta de bateria, por falta de combustível, tem motor, tem piloto, mas não tem combustível nem bateria. Como superar isso, já que a gente
depois desse debate maravilhoso aqui, descobriu que a estabilidade da moeda já parece ter sido alcançada e com menor risco. Como superar o baixo crescimento no Brasil, presidente? Bom, eu não sou economista, o Pércio pode explicar melhor. A gente deixa ele por último, que aí ele dá a solução. Mas eu acho uma coisa que é importante. Quer dizer, o Brasil tem uma crença nele próprio. Sempre teve. A ideia de que nós vamos dar certo, né? Bom, e temos dado. Se você olhar na linha do tempo, o Brasil tem melhorado muito, né? Bom, não pode perder essa crença, acreditar no país. E o país é uma coletividade, portanto, tem pessoas que são umas contra as outras, às vezes, mas tem algo que é comum. Nós temos que valorizar esse algo que é comum, acreditar de que nós podemos e orientar nossas ações para o futuro, com esperança. Esperança é importante, porque se você não tem esperança, você não faz nada. Então, se você, eu cruzei os braços porque isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai dar certo. Para dar certo, nós temos que estar mais juntos. Por isso que é tão negativa essa posição de dispersão, de não coesão, não é? Especialmente, eu acho que os presidentes do Brasil, fui presidente, eu sentia isso, tem um papel simbólico, né? Bom, e que vem de longe, vem da monarquia até, a ideia de você ter um poder moderador, né? Em Portugal, eu assisti uma vez a solenidade que o presidente de Portugal, o Mário Soares, quando foi eleito, ele rasgou a carteirinha dele de socialista e da Internacional Socialista, para provar que agora você é presidente de todos, não é da parte. Esse sentimento tem que ser recuperado, né? O que é o nosso coletivo? No que nós acreditamos? Porque senão você não sai do lugar, fica um brigando com o outro e só vendo os dados que são ruins. Os dados, em geral, nesse momento não são bons. Você tem que imaginar o que vai acontecer e tentar chegar lá, imaginar um futuro de maior prosperidade. Usando a coesão como instrumento. Coesão e com esses valores que foram ditos aqui. A moeda tem que ser estável, tem que diminuir a desigualdade, que é muito grande no Brasil, e tem que haver crescimento econômico. Se não houver crescimento econômico, você não consegue sustentar os objetivos que você deseja. Portanto, nós temos que nos concentrar coesamente em ver como é que se faz isso, né? E avançar. E isso, se não tiver rumo, não vai. A função de quem governa é dar um caminho. Qual é o caminho? Quando as pessoas não sentem um caminho, cada um vai defender o seu. Claro. Eu defender o seu, despedaça, não junto. É o que eu acho. Embaixador? Olha, o presidente, na verdade, já disse tudo. O que ele disse, em outros termos, é que o desafio maior não está na economia, está na política, né? Se nós não tivermos uma política adequada, não voltará a confiança para fazer crescer. Agora, dito isso, o caminho eu acho que é mais ou menos claro. Nós vamos ter que conciliar aquilo que o governo do PT no final sacrificou, que é a solidez econômica, inclusive a responsabilidade fiscal, com a luta contra a pobreza, contra a desigualdade, né? Contra a ignorância, porque os governos do PT fizeram um esforço, tiveram grandes programas sociais, mas no final, sobretudo, eles transmitiram a impressão que para fazer esses programas sociais era preciso sacrificar a solidez da economia. E, na verdade, isso não procede. É preciso conciliar as duas coisas, né? Então, nós precisamos, primeiro, conciliar isso, né? E, em seguida, eu acho que não haverá grandes dificuldades no terreno da economia, porque o país ainda é muito rico, né? Tem grandes perspectivas pela frente, e tanto o investimento em infraestrutura, como, sobretudo, o investimento em recursos humanos, são os que vão permitir aquilo que o Brasil não conseguiu até hoje, elevar a produtividade, que é, no fundo, o sinônimo de crescimento, claro, e desenvolvimento. Entendeu? Claro. Mas, para isso, é preciso resolver, como ele disse, a equação política. O caminho da política. Porque uma política que divide, né, e que lança as pessoas umas contra as outras, não tem condições de fazer isso, né? Infelizmente, não será por aí. Não é por aí. Eu tenho receio, porque eu acho que o problema político é mais difícil do que o problema econômico no Brasil de hoje. Pércio, o Brasil é inevitável? Não, eu acho que a crença que o nosso destino
é um destino glorioso, é ruim, porque não há nada de automático nisso. Agora, o caminho existe. Eu, quando falo caminho, assim, olha o Chile, 3 horas e meia de avião daqui, com a mesma herança ibérica. A Espanha? Espanha Não, eu nem falo Espanha, que Espanha é velho mundo, mas olha o Novo Mundo. Portugal. O Novo Mundo, América Latina, mesma herança ibérica, tem um país que cresce mais que o Brasil há 20 anos. Peru? Todos os anos. E o único exceção é 2010, se pegar 2009, 2010, 2010, 2011, cresce mais que o Brasil. Na prática, o que aconteceu? O Chile fez todas as reformas antes do Brasil. O Chile estabilizou a inflação antes, o Chile iniciou um processo de privatização antes, o Chile atingiu o equilíbrio fiscal antes, o Chile fez livre conversibilidade da moeda. É um país bem antes. mais fácil, né? Pequeno. Mas meu Sim, ponto mas aqui... da fórmula, não né? tem problema federal. Meu ponto aqui é o seguinte, tem um caminho, é possível. Agora, para chegar lá, tem uma arquitetura política importante, que é uma arquitetura de unificação, tem que sinalizar um caminho crível e tem que ter suficiente articulação para unir o país inteiro em torno das reformas necessárias. O Chile tem uma circunstância muito excepcional, foi o governo militar, depois é um caso muito específico, mas do ponto de vista econômico, o caminho é esse. Agora, o nosso caminho é outro. Nosso caminho aqui, espero, não é o caminho do governo militar autoritário, é um caminho democrático, é um caminho difícil, é um caminho com uma Constituição que ficou obsoleta em inúmeros aspectos, feito um ano antes da queda do Muro de Berlim. É um país com complexidade federativa muito maior. Enfim, é um outro caminho, não é o caminho chileno, mas a direção é a mesma, as reformas são as mesmas. Se a gente fizer essas reformas, teremos o sucesso que o Chile tem. Eu gosto de citar o Chile pelo seguinte, comparar com a China, a Coreia, mesmo a Europa, é outra configuração cultural, outra história. Quilômetros. Mas a Índia, que é mais complicada que nós, está conseguindo. A Índia é mais complicada. A Índia, é ser federativo, que cada estado tem sua língua. Claro. É mais complicado. É mais difícil. E a Índia achou um caminho. Nós temos que, eu acredito que nós temos condição de encontrar o nosso, mas começa na liderança política, antes de mais nada. Que bom. Não dá vontade de terminar, mas eu quero agradecer aqui presidente Fernando Henrique, embaixador Rubens Recupero, Pércio Arida, obrigada por esse debate, em nome de todos os outros que participaram dessa equipe que criou o Plano Real e nos trouxe até aqui. A gente está terminando essa conversa falando de coesão, falando de equilíbrio, especialmente falando de bom senso, que talvez seja um dos valores que o Brasil mais precise hoje em dia. Eu te convido a assinar e se inscrever no canal do Brasil para você não perder nenhum conteúdo que a gente produz aqui, sempre com qualidade, pensando em você para te informar e participar dos temas mais importantes do Brasil. Me despeço agradecendo então a presença dessas 3 figuras aqui que fazem história, fizeram história e continuam fazendo história pelo Brasil. Até uma próxima.